É isso aí, pessoal. Toda vez que você estuda, né, a legislação tributária, sempre tem algo assim que a gente pode dizer, opa, isso aqui já é uma parte importante da disciplina e uma parte nova a respeito de uma obrigação acessória, porque é tão importante quanto a empresa emitir as notas fiscais, seja ela prestador de serviço, seja ela comerciante ou industrial, ela ter um controle a respeito dessas notas emitidas e fazer a sua escrituração mensalmente. Essa escrituração, seja ela contábil, seja ela fiscal, e a grande diferença entre uma escrituração contábil e uma escrituração fiscal é justamente a disposição de quais são os livros que estão ali sendo escriturados. Essa diferença entre escrituração contábil e escrituração fiscal, ela se trata de uma obrigação acessória importantíssima, que é a entrega desses livros, seja para visto feito pelo fisco, né, o fisco estadual, o fisco municipal, o fisco federal, antigamente vistava todos os livros do contribuinte. Toda vez que um fiscal ia até a empresa, ele tinha que fazer o visto, reconhecendo a veracidade daqueles livros fiscais, daqueles livros contábeis, e nós tivemos depois uma situação muito melhor, né, que a princípio o contribuinte se ajustaram a essa nova situação, que eram os livros digitais. Então, os livros por arquivos digitais enviados junto ao sistema SPED, o sistema público de escrituração digital que foi criado e que, a princípio, a gente até leu, né, o decreto que o instituiu, o de 6.022, em outras aulas já estudamos sobre isso, e a partir de então nós temos a escrituração contábil digital e a escrituração fiscal digital sendo entregues eletronicamente. Isso aí evitou um monte de trabalho, que a princípio era a encadernação desses livros, a impressão desses livros, o tomar visto nesses livros, porque agora os livros são entregues mensalmente, não agrupados do ano, mas entregues mensalmente junto à Secretaria de Finanças, no caso dos municípios, à Secretaria de Fazenda, no caso dos estados, ou a Receita Federal, no caso da União, tá bom? Então, a aula de hoje se trata dessa obrigação tributária acessória. Vamos lembrar que obrigação acessória é a obrigação de fazer, no caso, escriturar livros eletronicamente, que é o caso que estamos falando aqui, de forma digital, mas não de pagar tributo. Então, por isso é uma obrigação acessória. Então, está aqui, ó, a escrituração contábil digital e a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que trata a respeito dessa escrituração, é a instrução normativa 2003, de 18 de janeiro de 2021. Tá bom? Então, ela é interessante, ela às vezes cai em prova, e aí a gente tem essa informação aqui para passar para vocês. Olha lá. Artigo 1º. Esta instrução normativa dispõe sobre a escrituração contábil digital, a ECD, que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive aquelas que sejam equiparadas às pessoas jurídicas, sobre a forma e prazo de sua apresentação. Então, nós temos uma instrução normativa que foi, a princípio, exarada em 2021 a 2003, que trata justamente sobre isso, sobre a escrituração contábil digital. Né? Quem é obrigado a entregar ela, né, a escrituração contábil, são as pessoas jurídicas. E também as equiparadas à pessoa jurídica, pois elas estão dentro do rol de pessoas que devem cumprir, pessoas jurídicas que devem cumprir a obrigação de entregar a ECD, vamos chamar de ECD. E aí vem a primeira pergunta importante de prova, né? Então, quem são as pessoas, ou primeira pergunta que você deve fazer, quem são, né, as pessoas que devem entregar essa escrituração contábil digital? São as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, tá certo? Então, a gente já marca aqui as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas à pessoa jurídica. As equiparadas à pessoa jurídica seriam aí os empresários individuais, mas que têm CNPJ, né? Então, tem cadastro nacional de pessoa jurídica, é considerado equiparado à pessoa jurídica, então tem que apresentar sua ECD. Artigo 2º. A ECD vai compreender, e aí agora ele vai perguntar, uma outra pergunta é, quais são os livros que estão dentro da escrituração contábil digital? Então, quais são? Então, ele fala, a ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros. Então, aquilo que era papel vai passar a ser digital. Diário e seus livros auxiliares, se houver. Livro Razão e seus auxiliares, se houver.
balancetes diários e balanços, fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Então, diário e razão e balancete diários e balanços. Então, veja que entra aqui os livros mais importantes que, em regra, toda pessoa jurídica deve ter. Diário e razão. Então, já guardamos aqui uma informação importantíssima que o diário e razão hoje não são entregues em papel para fins de fiscalização, de verificação, até mesmo para fins da contabilidade. Eles são entregues de forma digital dentro da ECD, no Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser assinados digitalmente. Veja, os livros contábeis e documentos mencionados no caput, como é que você entrega um arquivo digital? Devem ser assinados de forma digital. Então, uma das grandes preocupações, sempre falo isso para os alunos, uma das grandes preocupações de você entregar algum arquivo digital é se ele, a princípio, é oficialmente o arquivo original, se ele não foi adulterado, se ele foi entregue conforme se previa a legislação, se a princípio ele foi entregue pela pessoa que pode representar a empresa. Então, tudo isso só vai ser possível se houver um certificado digital. Então, está aqui, ó, um certificado digital emitido por uma entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica daquele documento digital. Então, veja que, graças ao certificado digital, a empresa, a princípio, vai ser representada com seu eCNPJ, um CNPJ eletrônico, ou, se for o contador que representa a empresa, ele vai apresentar o seu eCPF para o CPF eletrônico para assinar digitalmente a entrega de arquivos digitais. Então, é com isso que nós garantimos a autenticidade daquilo que está sendo, a princípio, e a originalidade de quem é a origem, daquilo que está sendo, a princípio, o mais importante. Eu vou sempre estar aqui, ó. Então, a proteção de dados. Então, aqui, o tema aqui do parágrafo único do artigo 2º aí da Instrução Normativa é a proteção de dados. Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas. E aí vem, olha só que interessante, a gente está de novo na pergunta quem deve apresentar. Quem deve? Então, deverão apresentar as pessoas jurídicas. Aí ele fala, inclusive as equiparadas. Até eu sabia, professor, porque a gente viu isso no artigo 1º. O problema não é isso. Olha só. E as entidades imunes e isentas? Opa. Então, quando ele fala e, significa que mesmo que a pessoa jurídica não tenha que pagar tributos, ela deve apresentar a escrituração contábil digital. E aí vem um adendo importantíssimo. Às vezes a pessoa tem uma ONG, às vezes a pessoa tem lá, está capitaneando lá uma igreja. Então ele fala, não, eu sou imune a tributos. Eu não devo pagar tributos. Porque, contador, você está cobrando de mim uma obrigação tributária acessória. E eu digo para você porque que ele está cobrando de você essa obrigação tributária acessória. Justamente porque o entendimento é de que, a princípio, mesmo a pessoa sendo imune a tributos ou sendo isenta pelo ente político a tributos, a lei estadual, a lei municipal, a lei federal isenta aquela pessoa jurídica, ainda assim ela não tendo que cumprir a obrigação tributária principal de pagar, ela tem que cumprir a obrigação tributária acessória. Isso está lá previsto no Código Tributário Nacional, quando o Código Tributário Nacional fala que as pessoas isentas têm que cumprir as obrigações acessórias. Então aqui a isenção e a imunidade, tendo aqui um tratamento muito parecido, falando assim, ó, mesmo você imune, mesmo você isento, tem que apresentar a escrituração contábil digital. Até que seja zerada, não tem problema. Então, são obrigadas, então, a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, mesmo as imunes e as isentas. Aí ele fala assim, ó, a obrigação de manter a ECD não se aplica. Então, quem são os dispensados? Tem dispensados? Vou botar aqui, ó, entre parênteses. Tem dispensados, né? Quem são os dispensados de apresentar a escrituração contábil digital?
As pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado da arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte simples nacional através da Lei Complementar 123 de 2006. Então, o pessoal do Simples Nacional, sabe, as microempresas e EPPs, aquelas que têm um faturamento anual até 4.800.000, né, de receita bruta, estão fora da exigência da ECD. Então, microempresas, empresas de pequeno porte, o próprio MEI, né, microempreendedor individual, todos estão fora dessa exigência. E é claro que isso é um grande rol. A maioria das empresas no Brasil são do Simples Nacional. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que as maiores empresas apresentam a escrituração contábil digital, as pequenas empresas estão dispensadas. Tá certo? Então, isso é importante. Outros que estão dispensados, os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas. Tá vendo ali? Então, órgão não cobre, por exemplo, a ECD de um órgão público. Ah, mas ele é imune. Pois é, mas ele também está dispensado. Ele é imune e teria que entregar a ECD. Mas como ele é dispensado de entrega, fechou. Ele não tem que, ele não paga nem tributo e também não tem que entregar a ECD. As pessoas jurídicas que estão inativas, assim consideradas aquelas que não têm efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou mercado de capitais, durante todo o ano calendário, as quais devem cumprir a obrigação acessória prevista na legislação específica. Então, se você já é inativo, e você é uma pessoa jurídica inativa, você vai ser dispensado da obrigação de entregar a ECD. Mas veja, desde que você, durante todo o ano calendário, você não tenha tido operações, né? Então, você não vai ser cobrado de uma obrigação acessória, já que você não tem aquilo que declarar. Mas, é claro, essa inatividade está sujeita à legislação específica para comprovação, tá bom? Não adianta você chegar lá para o fiscal, ó, fiscal, não me cobra nada não, porque eu estou inativo. Calma, vamos ver se você realmente cumpre os requisitos da consideração da inatividade. Bom, ainda estão dispensados as pessoas jurídicas imunes e isentas. Então, ó, vamos colocar de novo aqui, ó. Estamos dispensados. Eu gosto de saber quem são os dispensados, professor. Quero ver se a minha empresa está nesse caso. Então, tá bom. Os dispensados são as pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000. Lembra da microempresa EPP? Ou valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil. Então, veja, se você é imunizenta, você auferiu algum tipo de renda que ainda está debaixo desses 4.800.000, você também vai estar dispensado. Veja, o imunizento não está dispensado, regra geral. Mas se ele auferir através de uma doação, então ele é uma igreja, recebeu doações durante o ano inteiro, abaixo de 4.800.000, também estão dispensados. Veja que a igreja vai estar dispensada não porque ela é imunizenta, mas se ela receber abaixo desse valor, que seria o valor da microempresa, da empresa de pequeno porte, que já estaria debaixo de uma situação de isenção. De dispensa, no caso, perdão. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumpriram o disposto no artigo 45 da Lei 8981, de 20 de janeiro de 1995. Então, está falando aqui, ó, né? Pessoas jurídicas que cumprem o que está previsto na Lei 8981, né? Em seu artigo 45. Então, artigo 45, vamos ver se ele ainda tem validade, esse importante dispositivo legal que fala a respeito da legislação da UFIR, né, em todo o território nacional. Vamos ver o que ele fala a respeito disso para nós, né? Então, ele está citando aqui para nós, né? E aí o artigo 45, o que ele cita aqui para a gente? Então, ele cita aqui, né, no artigo 45. Né? No artigo 45, a lei 8981 de 95, ela fala de diversas situações relacionadas ao imposto sobre a renda, né? Inclusive, ela fala a respeito do lucro real, ela cita determinadas situações relacionadas ao imposto de renda.
Então, ela realmente ela trata, e aí ele fala, né? Desde que as pessoas, né, cumpram o disposto no parágrafo único do artigo 45 desta lei, né? E o que está previsto lá no parágrafo único do artigo 45 ali da lei? Ele cita aqui para nós. Então, o que está previsto ali no parágrafo único do artigo 45? Né? O que seria aí o que está dentro da situação a respeito? Então, ele cita aqui para nós, né, dentro do artigo 45, é uma lei bem extensa, né? E aqui está a princípio demorando um pouquinho por causa do gap aqui do computador. Mas vamos ver se a gente já acha aqui, ó. Então, veja, vamos pular ela aqui e já vamos para de baixo, né? A entidade Itaipu Binacional, também, né, que tem previsão lá no decreto 72.707 de 73, artigo 12, vai ter também esse tratamento de dispensado. Então, também está dispensada a entidade Itaipu Binacional. Quer dizer, são 6 os dispensados que estão previstos aqui. Primeiro, então, né, o pessoal do Simples Nacional. Segundo, os órgãos públicos. Vou marcar aqui os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas. Terceiro, pessoas jurídicas que estão inativas há mais de um ano. Quarto, pessoas imunes ou isentas. Pessoas imunes ou isentas, né? Como ele cita aqui para nós, pessoas imunes ou isentas. 5, né? As pessoas com base no lucro presumido, por isso que a gente está falando de um dispositivo legal que trata a respeito dessa parte, né, desse assunto, relacionado ao lucro presumido. E 6, a Itaipu Binacional. Então, são 6, entre aspas, 6 situações de dispensados aqui no nosso dispositivo legal. Tá legal, pessoal? Bom, continuando. Então, a gente está tratando aqui a respeito da situação. Já voltamos lá, né? Conforme for abrindo aqui, a gente vai falando. As exceções a que se referem os incisos 1 a 5 e 5 do parágrafo 1º não se aplicam à microempresa EPP que tenha recebido aporte de capital na forma prevista na própria lei geral. Então, quem recebeu o aporte de capital não está dentro, né? E aí volta a dever o tributo. Então, volta para a regra. E qual que é a regra? Volta a dever o tributo? Não, volta a princípio a ter que apresentar a ECD. Então, volto para a regra. Volta a ter que apresentar a escrituração contábil digital. A exceção que se refere ao inciso número 5 do parágrafo 1º, que é justamente essa do lucro presumido, não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela dos seus lucros ou dividendos sem incidência do imposto de renda retido na fonte, em montante superior ao da base de cálculo do imposto de renda apurado, diminuída dos impostos e contribuições a que se estiverem sujeitas. Então, aqui na idade, é justamente o assunto da situação do nosso artigo 45 da lei anterior, né? Quer dizer, justamente as empresas que estejam dentro desta circunstância, né, de estarem no lucro presumido, então elas, a princípio, se elas não derem participação de lucros ou dividendos sem incidência no imposto na fonte, né, então elas, a princípio, em montante superior à da base de cálculo do imposto de renda apurado, diminuído de imposto de contribuições a que estão sujeitos, eu volto para a regra, né? Então, o fato não se aplica se elas fizerem, volta para a regra, ou seja, volta a ter que entregar a escrituração contábil digital se a empresa que está no lucro presumido ela fizer algo em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto. Então, volta para a regra, ela tem que apresentar a ECD. As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a escrituração fiscal digital do ICMS, né, o imposto estadual, e do IPI, a EFD, ICMS e IPI,
ficam obrigados a apresentar o livro registro de inventário na ECD como livro auxiliar. Então, se eu sou uma empresa de construção civil, regra geral, o que acontece com as empresas de construção civil? A empresa de construção civil, ela é uma prestadora de serviços. Então, ela, a princípio, teria que entregar livros relacionados à prestação de serviços. Mas se ela, a princípio, tivesse que entregar o livro de ICMS por causa de alguma operação que ela faz, como aquela situação que é uma exceção na lista de serviços, quando ela fabrica elementos fora do local da obra e leva para o local da obra, no caso, se ela for dispensada porque ela não tem essas operações, ela nem entrega a EFD. Logo, o livro registro de inventário, que é um dos livros obrigatórios para quem entrega a EFD, vai ser entregue na ECD. Então aí vem uma pergunta possível de prova. É possível algum contribuinte, né, alguma empresa, alguma pessoa jurídica ter que entregar o livro registro de inventário, né, no caso, dentro da ECD, já que é um livro da EFD? Sim, as empresas de construção civil, quando estão dispensadas de entregar a EFD, ICMS e IPI. Então, essa é uma baita de uma exceção. Você pode acrescentar aqui. Estamos diante de uma grande exceção prevista na instrução normativa. E aí a gente leva essa instrução normativa para a prova, quer dizer, uma baita de uma exceção aqui, essa circunstância, essa situação, conforme aqui representado. Tá certo? Bom, aí o que mais ele fala aqui para nós a respeito dessas situações, né? Vamos colocar aqui diante dessa circunstância. Ele diz o seguinte para nós, olha só. Deverão apresentar a ECD em um livro próprio. Então, significa dizer que existem ainda situações específicas e especiais onde a ECD deverá ser apresentada em livro próprio. Isso está no artigo 3º, parágrafo 5º, né? O que é essa circunstância, né? Quer dizer, o que é apresentar a ECD em livro próprio? Quer dizer, mesmo que a gente fale, né, que a ECD, ela, a princípio, ela deve ser apresentada de forma digital, em alguns casos, você tem ali, ó, a Sociedade em Conta de Participação, né, a SCP. Então, a sociedade, essa tem todo um regramento próprio no nosso Código Civil brasileiro, né? Então, elas precisam, às vezes, algumas estão enquadradas na condição de obrigatoriedade da apresentação da ECD, então ela faz a ECD, mas num livro próprio. Pessoas jurídicas domiciliadas no país que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira relativas ao recebimento de exportações, de que trata o artigo 8º da Lei 11.371 de 2006. Então, quem é uma pessoa jurídica que está no Brasil, mas recebe em valores do exterior por exportações, aliás, não recebem, mantém recursos no exterior por recebimento de exportações, elas também têm que ter a ECD em livro próprio. Empresas de simples de crédito, conforme Lei Complementar 167 de 2019, essas empresas também estão aqui citadas como obrigadas a ter ECD em livro próprio. As pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facultativa, e aqui vem uma exceção, né? Quer dizer, é possível que a ECD seja apresentada de forma facultativa. É possível. Tá certo? Os consórcios de empresas constituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404 de 76, que é a Lei das SA, né? Então, esses aqui, esses consórcios, também estão previstos como consórcios que devem, a princípio, né? Como ele fala assim, ó, que quando possuem inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, poderão também esses consórcios de empresas entregarem a ECD, mas de forma facultativa. Então, a ECD, guarda isso, vamos pensar aqui juntos. A ECD, ela é obrigatória para as empresas. Nós temos algumas que são dispensadas, mas mesmo as dispensadas poderão entregar a ECD de forma facultativa. E o consórcio de empresas é um dos casos, tá certo? Então, lá no artigo 45, vamos voltar lá porque, né, estava dando uma pane aqui e agora já voltou.
Então vamos lá botar aqui. Vamos fazer o seguinte, vou botar aqui um slide para poder acrescentar, né? Sempre é bom fazer aula ao vivo, porque a gente está aqui acrescentando informações legais aqui no teu material, né? Então eu vou lá no seu material exclusivo e vou botar aqui uma das exceções aqui, eu vou mostrar para você daqui a pouco, é esse artigo 45, ó. Né? Tá aqui, ó. Vou botar aqui pra gente, ó. Então, vamos lá. Esse artigo 45 é o artigo 45 da Lei 8.981. Copiar. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Vamos lá? Artigo 45 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 95. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter 1. A escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Então, veja, a própria pessoa jurídica que tem aqui base lucro presumido deve, veja. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem é que é uma situação obrigatória. E a segunda aqui, ó, é que deverá manter. Não é que pode manter, deverá manter. Veja, então ela tem que manter, é obrigatório, não é facultativo, a escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Então ela tem que ter a legislação contábil. E aí entra a ECD. Tem que ter o livro registro de inventário, no qual deverão constar os estoques existentes no término do ano calendário abrangido pelo regime de tributação simplificada. E ela tem que não só manter esses livros, como guardá-los em boa guarda e ordem. Enquanto não decorrido o prazo decadencial, 5 anos, e não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração comercial e fiscal. Então, entra aqui todo mundo. Parágrafo único, disposto no inciso 1 desse artigo, não se aplica à pessoa jurídica que no decorrer do ano calendário mantiver livro caixa. Então, veja, ter que manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, no caso do pessoal do lucro presumido, se a pessoa já tem o livro caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira. Então, quem tiver livro caixa está dispensado de entregar ECD, no caso do lucro presumido, se a princípio toda a sua movimentação financeira, inclusive a bancária, estiverem a princípio demonstradas no livro caixa. Tá legal, pessoal? Poxa, professor, importante essas informações aqui do artigo 45 da lei que trata a respeito do imposto de renda e suas obrigações acessórias. Tudo bem, pessoal? Entendemos aqui, então, o artigo 45, só ficou essa, né? O artigo 45 é justamente aquele que é citado aqui, ó. Estão dispensados pessoas jurídicas tributárias com base no lucro presumido que cumpriram o disposto do parágrafo único. O que fala o parágrafo único? Eu tenho livro caixa e nele estão todas as minhas escriturações relacionadas à movimentação financeira, inclusive a bancária. Aí eu fico dispensado. Então, aqui eu estou dispensado, vamos botar aqui? Juntando uma legislação com a outra, dispensado de escrituração contábil digital. Mais uma situação, né? Tudo bem? Bom, falamos sobre todos os dispensados. Finalmente, o artigo 4º fala o seguinte: a ECD deve ser gerado por meio de um programa chamado PGE, Programa Gerador de Escrituração, o PGE, desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e disponibilizado na internet no endereço sped.receitafederaldobrasil.gov.br. Parágrafo único. O PGE dispõe de funcionalidades para criação, né? Funcionalidades para criação, edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, né? Recuperação de recibo, né? De transmissão, dentre outras, a serem, então, utilizadas no processamento da escrituração contábil digital. Beleza? Continuando. Agora veja que tivemos alterações aqui em 2022. A escrituração contábil digital deve ser transmitida via
Opa, então a ECD é transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, a gente citou isso no começo dessa aula, né? Instituído pelo Decreto 6.022, 22 de janeiro de 2007. E quando é que é o momento? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Momento para entrega da ECD. Momento. Então, o momento para entrega da ECD será até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao do ano calendário que se refere à escrituração. Então, até o último dia do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário que se refere à escrituração, você tem a entrega da ECD. O prazo para a entrega da ECD será encerrado às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia de entrega da escrituração. Então é interessante, vamos lá botar de novo para você, ó. A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, que é instituído pelo Decreto 6.022 de 2007 até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário que se refere à escrituração. Este é o nosso momento. O prazo, então, será encerrado às 23 horas e 59 minutos. Então, toda vez que a gente fala de entrega digital, hoje em dia está sendo aceito, né? 23 horas, é que nem entrega da declaração de imposto de renda. No último segundo eu entreguei, professor. Pois é, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Né? Horário de Brasília no dia fixado para a entrega da escrituração. A ECD transmitida no prazo previsto será considerada válida depois de confirmado o seu recebimento junto ao Sistema Público de Escrituração Digital. Tá certo? Então, essa é a informação. Nos casos de extinção de pessoa jurídica, então agora a gente vai para algumas exceções. Cisão parcial da pessoa jurídica, cisão total, fusão e incorporação. A ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica que foi extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora. Então, aqui nós vamos ver que nós temos uma exceção aos prazos. Regra geral, os prazos são até maio, né, do ano seguinte. Aqui nós temos exceção. Quais são as exceções? 1. Se o evento ocorrer no período entre janeiro e abril, a ECD deve ser entregue até o último dia do mês de maio daquele ano. Então, de janeiro a abril, entregamos a ECD em maio do ano, né? Como as demais empresas entregam em maio, mas aqui eu estou falando de janeiro e abril do mesmo ano, porque a empresa se tornou uma empresa jurídica extinta. Se o evento ocorrer no período compreendido de maio a dezembro, então maio a dezembro, aí o prazo é outro. A ECD deverá ser entregue até o último dia do mês subsequente ao evento. Então, se ela fechar em setembro, né, porque houve a cisão total e ela deixou de existir, se tornando novas duas empresas, essa aqui deixou de existir, ela vai entregar até o último dia útil do mês seguinte ao do evento. Então, se foi setembro, último dia útil de outubro, ela entrega. A obrigação prevista no parágrafo 3º não se aplica à incorporadora, nos casos em que esta e a incorporada estejam sob o mesmo controle societário desde o ano calendário anterior ao do evento. Então, se for uma incorporadora cujo ela e a incorporada têm o mesmo controle societário, não há o que se falar dessas exceções. Volto, então, para a regra que é até maio do ano subsequente. A autenticação dos livros. Então, agora, aqui, algumas situações de obrigações acessórias. Entendemos que nós temos um prazo para a entrega da ECD e que nas situações de reorganizações societárias, cisão, fusão, incorporação, nós temos a exceção, principalmente quanto à empresa que deixou de existir, que ela era anteriormente ao fato e depois ela se tornou uma nova situação. Tudo bem. Bom, artigo 6º. A autenticação dos livros e dos documentos, autenticação dos livros e dos documentos, como ele cita aqui, que integram a ECD nas empresas mercantis e atividades afins subordinadas às leis gerais prescritas na Lei 8.934, de 18 de novembro de 94, será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo SPED, dispensada outra autenticação. Olha só que interessante, né? O próprio sistema SPED, quando recebe a ECD, emite um recibo de entrega. Aquilo é suficiente para entendermos que aquela obrigação acessória foi cumprida. Fechou? Então eu preciso desse recibo de entrega. Eu preciso guardar esse recibo de entrega junto à contabilidade da empresa. Artigo 7º. A autenticação exigível para fins tributários de livros contábeis. Lembra que eu comecei essa aula dizendo que os livros anteriormente todos eram autenticados, seja pela Receita Federal, pela Estadual, Municipal.
das pessoas jurídicas não sujeitas ao registro de comércio, né, o RPEM, Registro Público de Empresas Mercantis, poderá ser feita pelo SPED por meio de apresentação da ECD. Então, a antiga autenticação que era exigível, hoje com a apresentação da ECD você vai poder cumprir essa obrigação acessória. A autenticação dos livros contábeis digitais que trata o CAP será comprovada pelo recibo de entrega, de novo. Então, aquilo que era uma autenticação hoje é um recibo eletrônico de entrega do SPED, emitido pelo SPED, dispensada qualquer outra forma de autenticação. Lembra? O contribuinte indo até o fiscal, né, junto, ou o fiscal. Eu fui até, às vezes, a empresas, eu tive que, a princípio, carimbar e autenticar com a minha rubrica 100 livros, né, porque a empresa tinha muito movimento, então tinha 100 livros para poder fazer. Então a gente fazia lá carimbo, fazia o registro, informava depois no livro Rudifito, o registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências, tudo aquilo que você, a princípio, né, foi lá e autenticou. Então era um baita de um trabalho que o fiscal tinha. Bom, chegamos aqui a 35 minutos de aula, tá bom por hoje, tá bom por agora, daqui a pouco a gente continua. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.